São Paulo protagoniza 2 negócios por empréstimo, vamos estar comentando aí sobre isso, vamos falar também sobre o Oscar rebatendo aí a Leila Pereira, vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista, belezinha? Tranquilo, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e o negócio é o seguinte, rapaziada, olha só, de todos os times da Libertadores, o São Paulo possui o 7º elenco mais caro, avaliado em 77 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Tá? O Transfermarkt que fez aí esse levantamento aí, né, dos elencos mais caros aí da Libertadores. O São Paulo tem o 7º mais caro. O curioso disso aqui é o quê? De todos os brasileiros, por exemplo, o São Paulo só tem um elenco mais valioso que o Fortaleza, rapaz. O Fortaleza tem um elenco aí avaliado em 47 milhões de euros, tá? O resto, todos, tá? Tem aí um valor maior que o São Paulo, na verdade, muito maior, né? O Botafogo aí, o elenco vale 119 milhões de euros, do Flamengo 201 milhões de euros, né? O do Palmeiras 228 milhões de euros, tipo assim, é até meio discrepante, né? O Bahia 91 milhões de euros, o Inter 97 milhões de euros, então, né, em relação a comparar o São Paulo com o Palmeiras, com o Flamengo, é até discrepante com o Botafogo aí também, né? É até discrepante aí, óbvio que vai muito do momento dos clubes, né, cara, de ter jogadores mais jovens, de ter jogadores aí no seu auge, aí coisa que o São Paulo, por exemplo, nesse momento não consegue fazer, a gente não consegue trazer jogador que tá aí no seu auge, por exemplo, o São Paulo não consegue, você pode ter muito jogador aí acima de 30 anos, que evidentemente perde bastante aí valor de mercado, mesmo sendo excelentes jogadores, como é o caso do Alisson, como é o caso do Oscar, do Lucas, são jogadores muito bons, mas o valor de mercado desses caras não são tão altos, né, porque já são jogadores tem mais idade, né? 30, 32, 33, então evidentemente isso aí pesa. São Paulo também, irmão, sai o quê? 16 jogadores, chegaram só 4, então evidentemente que tudo isso aí vai pesando, né? Em relação a você for comparar aí o elenco do São Paulo com o elenco aí de outros times, né? Então é até meio discrepante isso. Pode ter um 7º mais caro, né? Os outros aí são, né? São Paulo tem 7º. Os outros 6 são os 5 brasileiros, né? Exceto aí o Fortaleza, mais o River Plate, né? Aí o São Paulo aparece aí 7º como elenco mais caro da Copa Libertadores da América de 2025, tá bom? São Paulo teve bastante dificuldades fora de casa no Campeonato Paulista deste ano, com um aproveitamento de 38%. A eliminação para o Palmeiras na semifinal piorou ainda mais a campanha do São Paulo, especialmente longe do Morumbi, onde a equipe teve apenas 2 vitórias em 7 jogos, né? Que são 7 jogos aí no Paulistão, foram 6 da primeira fase do Paulista, né? Da primeira fase ali da fase de grupos, e o 7º jogo foi o jogo fora de casa contra o Palmeiras aí, então 2 vitórias em 7 jogos aí, né, cara? 38% apenas de aproveitamento. Só que isso aqui não espanta, né? Nossa, que novidade, porque o São Paulo, nos últimos muitos anos aí, tem números terríveis fora de casa, né? Fora de casa, vocês vão lembrar que 2023 foi um ano inacreditável para o São Paulo, né? São Paulo ganhou um jogo no Brasileirão de 2023, né? Aí ganhou quase todos na Copa do Brasil, onde foi campeão, então já não é de agora, esses números aí bastante ruins do São Paulo jogando fora de casa. Olha só, esses números são bem abaixo do que o time apresentou no Paulistão do ano passado, quando teve um aproveitamento mais sólido fora de casa, com 3 vitórias e apenas 1 derrota em 6 partidas. Então, São Paulo, né, diferentemente desse ano, em 24 teve um bom aproveitamento no Paulistão, né, jogando aí fora de casa com 3 vitórias e apenas 1 derrota em 6 partidas aí disputadas, né? Mas é o que eu falei pra vocês, nos últimos anos o São Paulo tem bastante dificuldade de jogar fora de casa, né? Se você pegar números aí dos outros paulistões, né? Esse aqui de 24 é uma exceção. Os campeonatos brasileiros do São Paulo fora de casa são muito ruins há muito tempo. Ano passado até que deu uma melhoradinha, até porque o time ficou em sexto ali, conseguiu se classificar para a Libertadores, então é muito ruim, cara, muito ruim o São Paulo aí nos últimos anos fora de casa, né? Muito ruim aí. Inclusive, daqui a pouco vai começar o Brasileirão sábado, né, contra o Sport. Aí depois já começa a maratona doida, né, Sport sábado. Aí a gente já vai ter que viajar para a Argentina para jogar
contra o Tajeres, aí depois vai jogar contra o Galo, já fora de casa, então já vai começar aquela sequência doida e tem muito jogo aí fora de casa, né? Nessa primeira sequência que o São Paulo vai ter. Aí, evidentemente, o São Paulo tem que fazer aí um bom Brasileirão também fora de casa pra gente se manter ali, pelo menos na zona de Libertadores, né? Na zona de Libertadores aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó, o nosso camisa 8 Oscar deu entrevista aí pro Bola da Vez, que é um programa da ESPN, né? E evidentemente que não tinha como fugir, iam perguntar para ele sobre a questão da grama sintética, sobre a declaração da lei, né? Falando que os jogadores aí que reclamam da grama sintética são jogadores velhos que já tinham temporada de jogar, que é uma declaração completamente absurda e inacreditável, né? Primeiro ele fala especificamente sobre a grama sintética, tá? Abre aspas aí pro Oscar. Como eu cheguei agora, não tenho muita experiência no sintético. Meu primeiro jogo completo foi esse contra o Palmeiras. Não é questão de ser contra o Palmeiras. O gramado sintético é muito complicado. Por exemplo, o Lucas machucou o joelho porque bateu o joelho no chão. Claro, levou algumas faltas, que é normal no futebol. Mas machucou o joelho porque o gramado é muito duro. Se fosse grama natural, não ia machucar tanto. Essa questão de lesões, é isso que a gente está falando e contestando. É um futebol diferente, a grama fica muito mais rápida, muda algumas características do jogo, fecha aspas aí para o Oscar, né, falando aí sobre a grama sintética. Isso aqui é curioso porque quando ele chega, né, no São Paulo, perguntam para ele sobre a grama sintética e ele falou, né, que nunca na vida dele tinha jogado grama sintética. A primeira vez tinha sido aqui no Brasil. Essa entrevista que ele deu foi antes do jogo, né, do jogo da semifinal, né? Aí ele falou, eu nunca joguei em grama sintética, eu acabei de chegar, né, no jogo contra a Portuguesa eu acabei que eu não entrei, e no jogo contra o Palmeiras, na primeira fase foi aquele 0x0, ele entrou no segundo tempo, foi o jogo que ele nem pegou na bola, nem triscou na bola, né? Até então, né, até o jogo da semifinal, ele só tinha jogado 15, 17 minutos contra o próprio Palmeiras na grama sintética, onde ele nem pegou na bola, né? Então, ele até chegar no São Paulo nunca tinha jogado na grama sintética na vida dele. Isso é muito doido, né, cara? Isso é muito doido. Aí foi perguntado para ele sobre a declaração da Leila, né? Como repetindo aquela declaração que ela fala que os jogadores que reclamam da grama sintética são jogadores velhos, que já deviam ter parado de jogar. E o Oscar falou o seguinte, abre aspas, olha só essa declaração. Acho que são os jogadores mais velhos porque os mais velhos têm experiência, já são mais rodados e têm mais voz. Não tem como um menino da base, que não tem voz nenhuma, que nem joga, poder reclamar. Então, acho que isso é uma questão lógica. Acho que a Leila dá umas declarações polêmicas normalmente. Lógico, a gente tem que respeitar o Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, mas a questão é de mudar o jogo e de machucar, fecha aspas. Cara, essa questão que ele fala sobre respeitar os times, porque quando tem esse debate sobre grama sintética, não todo mundo, né, não vamos generalizar, mas uma boa parte das pessoas, né, de torcedores e de muitos jornalistas também, né, que se dizem jornalistas aí na imprensa, levam isso pro lado clubista, né? Só porque o time dele tem grama sintética, ele quer defender com unhas e dentes, entendeu? E isso aqui é muito complicado, porque a partir do momento que os jogadores fazem um movimento gigantesco, cara, contra a grama sintética, não tem mais debate, velho. Quem joga, irmão, são eles. Quem entra em campo são eles. Quem sabe o que é bom, o que é ruim, são eles, entendeu? Então, essa é uma questão aí que chama muita atenção, porque muitos levam pro lado do time que torce, né, cara? Vai defender ali o que o time dele tem, né? Se o time dele tem grama natural, vai defender a natural. E se o time dele tem grama sintética, vai defender a grama sintética sem nem mais nem menos, sem entender, sem nada, né? Agora, a partir do momento que os jogadores falam que é ruim, que muda muito, irmão, é ruim, ponto, né? Se é ruim, entendeu, cara? Eu não vou chegar aqui e falar, pô, esses jogadores estão de brincadeira, pô, ganha milhões e milhões e não quer jogar na grama sintética. Eu jamais vou falar isso, pô. Eu não jogo na grama sintética, né? Quem joga é eles, pô, né? Quem corre risco de machucar e tal, lá é eles, não sou eu. Então quem tem propriedade para falar são eles. Eu não tenho nenhuma capacidade de poder falar sobre isso. Como a Leila também não tem, né? Porque ela não joga. Aí ela vai falar essa besteira gigantesca aí, que os jogadores têm que parar de se aposentar, né? Que é uma brincadeira de mau gosto. Essa declaração aí dela sem pé nem cabeça aí, né? E assim, é o que eu já falei pra vocês, os próprios jogadores do Palmeiras, nenhum jogador do Palmeiras, tá, prefere jogar em grama sintética do que em grama natural.
só dão entrevista defendendo a grama sintética, você sabe por quê? Porque eles jogam lá, né? E o Palmeiras defende a grama sintética. Então, evidentemente, os caras não vão contra, né, o clube que paga o salário do jogador. A prova disso é que o Felipe Melo, que é ídolo do Palmeiras, fala que o gramado sintético é ruim, que prefere a natural. O Dudu, que é ídolo, fala também que é ruim, que prefere a grama natural, né? Então isso aí é uma coisa bem óbvia, tá, cara? Você não vai ver nenhum jogador falando que prefere, só se for um jogador do time, né? Aí depois que ele sai desse time, vocês vão ver que ele vai falar que a grama sintética é ruim, porque isso é óbvio, né, cara? Tipo assim, isso no mundo dos jogadores é unânime, tá ligado? É unânime. Então, bom, ele falou aí também sobre voltar à seleção brasileira, né? Sobre voltar à seleção, lembrando que nessa última convocação da gente tá em data FIFA, e nessa data FIFA agora, né, para essa convocação, teve aí a pré-lista, né, antes de ter a lista aí de 23, né, teve uma pré-lista aí com 52 nomes, e nessa lista, nessa pré-lista, tava o nome do Oscar, né, tava o Oscar, tava o Lucas, tava também o Alisson, acabou que o Oscar não foi convocado, mas tá aí na pré-lista. E foi perguntado pra ele sobre seleção. Ele falou o seguinte, abre aspas, acho que um dos motivos de eu ter voltado pro São Paulo também é que, se você está bem em um grande clube como o São Paulo, suas chances de voltar à seleção aumentam, fecha aspas. Essa aqui é óbvio, né? Se ele tivesse especialmente voltado para o São Paulo aí, né, em outras oportunidades, ou para outro time do Brasil aqui também, evidentemente que ele teria grande chance de ser convocado. Aí porque, irmão, aqui ele sobra, vai ser o melhor meio daqui, se não for o melhor, vai ser um dos melhores, né? E, cara, sempre quando a gente fala sobre jogador e convocação, é aquele negócio, cara. Todo jogador, irmão, adora a seleção, os caras entendem que é o ápice pra eles. A gente sempre fala, pô, tomara que o jogador do nosso time não seja convocado, né? O Oscar, o Lucas, o Alisson, que a gente comentou aqui por último, né? Mas, cara, pro jogador de futebol, mano, tipo assim, cara, é o sonho do cara, tipo assim, é outra coisa pros jogadores, né? A gente torce pros caras não ir porque, né, o jogador volta machucado, tem risco do cara se machucar lá e voltar, exato como já acontece bastante, né? Último jogo, o Gerson do Flamengo se machucou. Aí isso acontece muito. E fora que tem uma. Como é que eu posso falar, cara? A galera até brinca, né? Pô, tem muito jogador que vai pra seleção e volta e não sabe mais jogar. Então tem essa questão aí também. Isso aconteceu com o próprio São Paulo, com o Rafael. Rafael foi pra Copa América e voltou bem pior do que ele tava jogando, né? E, cara, assim, o Dorival gosta bastante dele. Tanto é que ele, pô, jogou 2 meses de estadual. Dorival já botou ele na pré-lista ali, então acho que nas próximas convocações aí tem boas possibilidades do Oscar ser convocado aí, né? Enfim. Bom, vamos avançando aí, rapaziada, e vamos falar aí sobre o Juan e o Marcos Antônio. Já estamos comentando sobre ele aqui há alguns dias, porque daqui a pouco, aí na metade do ano, acaba o contrato de empréstimo de ambos, tanto o Juan, tanto o Marcos Antônio. E eles ainda estão bem longe de bater as suas metas aí, que obrigam o São Paulo a comprar os jogadores de forma definitiva, tá? Vamos lá, informação do Alexandre Vieira. Juan e Marcos Antônio não devem bater as metas de obrigação de compra. Com isso, o São Paulo vai tentar estender o empréstimo de ambos os jogadores, pelo menos até o fim da temporada. O São Paulo entende que o Juan e o Marcos Antônio são importantes para a composição do elenco, mas não ao ponto de serem comprados em definitivo, tá? A informação que trouxe o Alexandre Vieira, então, tem ainda cerca de 20 jogos aí até o contrato dos dois acabarem, cara, tipo assim, pra eles bater essa meta tem que jogar praticamente todos os jogos, né? Tanto o Juan quanto o Marcos Antônio. Isso não vai acontecer, evidentemente, né? Então, eles não vão bater aí as suas metas de obrigação de compra, né? Que obrigaria o São Paulo a comprar ambos de forma definitiva, né? Os dois juntando dá mais de 50 milhões de reais, né? Um é 28, outro é 25, é alguma coisa. Então, são jogadores caros, ainda mais para a realidade financeira que o São Paulo vive hoje. Entendeu? Assim, o São Paulo vai tentar estender o empréstimo dos dois, né? O Juan junto ao Sassuolo, que é o time italiano, e o Marcos Antônio junto ao Lazio, que também é da Itália. Aí, esse ponto aqui eu concordo, ó. O São Paulo entende que os dois são importantes para a composição do elenco. Isso aqui eu concordo. Acho que os dois são duas boas peças, né, que compõem o elenco do São Paulo. Duas peças ali que vão jogar quando for entrar em campo o time reserva, né? Acho que é importante. E se o São Paulo conseguir estender o empréstimo deles até o fim do ano, acho que seria excelente, ótimo, né? Aí depois, né, se eles estiverem bem, se o São Paulo quiser comprar eles, né, tenta negociar aí esse valor, diminuir aí
o valor da compra, né? Mas acho que seria interessante manter eles pelo menos até o final do ano, né? Porque o nosso elenco, o nosso banco de reservas, esse ano está bem enfraquecido em relação ao ano passado. Ano passado a gente tinha um elenco mais forte, tinha mais jogadores aí, né, no banco de reservas ali. E, porra, se a gente perder esses dois, acho que vai ser duas percas grandes, tá? Aí visando aí a temporada, entendeu? Não tô falando que os dois têm que ser titular, que são gênios, não. Estamos falando que eles são importantes para a composição do elenco, né? Quando eles se apresentarem no segundo tempo, quando for jogar com o time reserva, eles vão estar disponíveis. Eu acho que são duas peças interessantes aí nesse sentido, entendeu? E vamos ver, né? Se o São Paulo conseguir esses dois empréstimos, vai ser aí bastante interessante. Acho que principalmente do Marcos Antônio, né? Que é o jogador de meio campo ali, porque o Juan, tipo, a gente tem muito zagueiro, né? Tem o Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese, o Sabino, tem muitos zagueiros aí, né? Mas o Marcos Antônio, que é um volante, um segundo volante, a gente não tem tanto jogador nessa posição aí. Ainda mais que o Bagir é um jogador que pode ser vendido, que tem mercado, né? Os Paulo entendem que pode conseguir vender ele, então o jogador também tem mercado, então imagina que o Bagir pode sair, seria interessante o Marcos Antônio ficar pelo menos até o fim da temporada, né? Acabar a temporada com os dois, acho que seria interessante. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir isso aí ou não. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.